Tudo bem, pessoal do terceiro ano? Vamos lá então para mais uma aula de geografia, tá? O tema de hoje é as principais instituições financeiras do mundo. Que são aquelas instituições tais como o FMI, né, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que oferecem empréstimos, oferecem auxílios para países, né, que estão passando por dificuldades econômicas, enfim, tá? Bom, e com a globalização, continuando aí a temática de globalização que estávamos trabalhando, né, durante as outras aulas, ok? Com a globalização, que foi tema lá do comecinho das nossas primeiras aulas, quando eu comecei a gravar, né, você já deve ter assistido a aula. Se você não assistiu, você tem que assistir. Aí vai estar lá a temática, a globalização, então assista, ok? Né, aproveitando também o gancho que nós estávamos trabalhando sobre a evolução dos meios de transporte e a globalização, ela só é possível com o avanço desses meios de transporte, né, nós temos as principais instituições financeiras mundiais. E essas instituições, elas acabam sendo criadas com a necessidade imposta por essa globalização. Okay? Então, se você for lá na página 39 da apostila, você vai encontrar isso aqui, ó. Tá? Então você vai lá na página 39 e acompanha a leitura. Em uma economia cada vez mais globalizada, né, é natural que haja instituições de regulamentação e fomento financeiro. Ok? O que é esse fomento financeiro? Para autentificar, né, as finanças. Ok? Para regularizar as finanças. Ok? Que atuem em âmbito internacional. Visando, né, ao menos em teoria, promover o desenvolvimento mundial. Tá? Então, em tese, né, em teoria, o objetivo dessas instituições financeiras é o quê? Promover o desenvolvimento mundial. Tá? Por quê? Porque tanto o FMI quanto o Banco Mundial é o antigo BIRD, ok? Banco, né, internacional para reconstrução e desenvolvimento. Reconstrução do quê? Só pode reconstruir algo que estava destruído. Okay? O que estava destruído? Principalmente pós-1945? A Europa, devido à Segunda Guerra Mundial. Então, quando encerra a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, né, a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, e a ONU ela faz uma conferência que foi chamada de Conferência de Bretton Woods. Através dessa Conferência de Bretton Woods, né, eles decidiram criar essas duas instituições financeiras para poder auxiliar os países que ou estavam destruídos pela guerra ou eram países subdesenvolvidos e eles queriam se desenvolver, ter um desenvolvimento e precisavam se industrializar, ok? Porém, não tinham dinheiro suficiente para se industrializar, né? Eles não tinham autossuficiência. Então daí entra o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, emprestando dinheiro a esses países. O Brasil foi um dos países, né, que o FMI emprestou dinheiro, tá? Isso de um país emprestar um dinheiro, né, seja do Banco Mundial, do FMI e até de outras nações que sejam mais ricas, isso é a chamada dívida externa. Tá? Isso é chamada dívida externa, ou seja, ele deve para alguém de fora, seja para a instituição ou seja para país. Ok? Então, se nós formos lá na página 40, ela vai estar reforçando isso aí que eu falei para vocês. Olha só. O estabelecimento de um sistema financeiro que pudesse organizar melhor a economia mundial e facilitar o comércio entre as nações tem sido um desafio para os países. As atitudes mais importantes nesse sentido, né, foram tomadas durante o fim da Segunda Guerra Mundial, no contexto que originou a própria ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela surge com o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro estava estarrecido, né, com tanto de morte que teve, com os impérios genocidas que teve na Segunda Guerra Mundial e principalmente com as bombas utilizadas, né, nessa época, a bomba atômica, por exemplo. Né? Então, chega-se a discutir o seguinte, olha, se houver uma terceira guerra mundial, com a tecnologia avançando, com esse tipo de bomba que nós estamos tendo, pode ser o fim da humanidade. Então nós temos que pacificar esse pessoal aí para que não haja mais guerra. Né? Então é criado, né, todas as nações concordam em criar a ONU, Organização das Nações Unidas, que hoje é composta por 193 países, dos 107 países que existem no mundo, 193 estão na ONU, o Brasil é um deles, tá?
todos os países mais importantes, mais influentes do mundo estão na ONU. Ok? Então, o estabelecimento de um sistema financeiro que pudesse organizar melhor a economia mundial e facilitar o comércio entre as nações, okay? Tem sido um desafio para os países. As atitudes mais importantes nesse sentido foram tomadas durante o fim da Segunda Guerra Mundial, no contexto que originou a própria criação da ONU. Entre elas, destaca-se o acordo realizado em 1944, okay? Um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi a chamada Conferência de Bretton Woods, a qual reuniu representantes de 44 países nessa cidade, okay? Localizada no estado, né, de New Hampshire, nos Estados Unidos. O acordo firmado contou com a adesão de todos os 44 países, né, de todos os países capitalistas que combatiam as tropas do eixo. As tropas do eixo, né, na Segunda Guerra Mundial, era chamada Alemanha, Itália e Japão, tá? O chamado eixo do mal, né? Okay? Então, a conferência aqui de Bretton Woods, o que ela estabelece? Estabelece a paridade entre o dólar estadunidense e o ouro. Um dólar era equivalente a 31,1 gramas de ouro, né? Tornando essa moeda a mais importante referência internacional nos negócios. Com isso, o dólar se converteu em uma espécie de moeda internacional, utilizada como principal veículo na transação comercial, né, e mundiais. Então, a conferência de Bretton Woods, além de ela, né, dar início ali ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e ao Banco Mundial, ela pega também e ela eleva o dólar na condição de moeda internacional, okay? Comparado ao ouro ali. Tá? Então, né, essas instituições financeiras mundiais, o principal objetivo delas é emprestar dinheiro, né, emprestar financiamento para países que são subdesenvolvidos e que queiram ser desenvolvidos ou estão em desenvolvimento, mas precisam, né, estão economicamente, não estão indo muito bem, tem seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, deficitário, ok? Ou seja, né, o PIB teve uma queda, não foi positivo. O PIB é como se fosse o país fosse uma indústria, uma empresa. E o PIB, o PIB seria o lucro. Okay? Se o PIB for positivo, né, esse país ele vai conseguir lucrar. Se for negativo, ele vai acabar tendo prejuízo. Tá? Então o PIB é tudo que se arrecada dentro dos 3 setores da economia. Okay? Então, se um país não vai muito bem nas pernas, ou se esse país ele passou por processos de guerras, ou teve algum desastre natural, aconteceu algo com esse país que ele precisa o quê? Se reestruturar. Então, ele não tem receita suficiente para poder se reestruturar, para poder investir em infraestrutura e melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ali. Então, esses países eles podem pedir socorro a esses órgãos, essas instituições financeiras, como é o FMI, Fundo Monetário Internacional, ou hoje o Banco Mundial, que é o antigo BIRD, o Banco, né, Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que ele foi criado principalmente para ajudar a Europa que estava destruída. Hoje ele já é chamado de Banco Mundial. Tá? Bom, então essa aqui foi a aula de hoje sobre, né, as principais instituições financeiras mundiais, e nas próximas aulas nós vamos falar aí mais sobre o FMI e sobre o Banco Mundial, mais específico sobre eles, ok? Isso aí, gente, bons estudos para vocês.